Quando as suas vilosidades estão normais, a sua vitamina B12, a sua vitamina D3, o seu magnésio, a sua K2, o zinco, o cálcio, entendeu? A carnitina, tudo é absorvido normalmente. À medida que os anos vão passando, essas microvilosidades começam a ficar danificadas, a ponto delas ficarem assim. Aí você tem uma síndrome de má absorção. Aí você não absorve mais nada. Aí você começa a ter deficiência de vitaminas. O neurologista está preocupado no tremor, ele não pensa no intestino. É porque seu avô também tinha sensibilidade. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. 62 anos, ó. Perdi barriga, perdi tudo. Emagreci 18 quilos com a sua dieta. E o senhor é o melhor que está tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Essas citocinas estão como se um revólver estivesse atirando a vida inteira, dando tiro, dando tiro, dando tiro, dando tiro. Onde? Nos seus tecidos. Pode ser no seu cérebro, pode ser no seu rim, pode ser no seu fígado, pode ser no seu coração. A vida inteira. Cada vez que você come glúten, pop, 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 pop. Quando as suas vilosidades estão normais, a sua vitamina B12, a sua vitamina D3, o seu magnésio, a sua K2, o zinco, o cálcio, entendeu? A carnitina, tudo é absorvido normalmente. À medida que os anos vão passando, essas microvilosidades começam a ficar danificadas, a ponto delas ficarem assim. Aí você tem uma síndrome de má absorção. Aí você não absorve mais nada. Aí você começa a ter deficiência de vitaminas, de sais minerais, de todo tipo de nutrientes. E isso predispõe a você a um envelhecimento prematuro e a doenças as mais variadas. Então, a pessoa que tem hipersensibilidade ao glúten por muitos anos, o intestino dela está assim, ó. A recuperação pode ocorrer, mas demora tempo. Mas ela não pode comer nada de glúten. Tem um caso na literatura de uma mulher que trabalhava nos Correios. E ela lambia o selo para pôr na carta. A pessoa ia entregar a carta, compra o selo aí. Ela aproveitar. O selo, a goma do selo era de trigo. E ela não melhorava, dieta toda, total, não comia nada. Mas descobriram que ela tinha o problema do selo. Enquanto ela não parou de lamber o selo, ela não melhorou. A atrofia continuou. É uma predisposição para crescimento bacteriano. Aqui não tem defesa nenhuma, ó. Aqui agora começa a vir cândida. Então, o paciente com sensibilidade ao glúten tem predisposição a candidíase. Porque agora não tem mais, a microbiota está comprometida. Entendeu? Então, aqui estão os linfócitos intraepiteliais. Estão vendo aqui? Ó? Tudo isso aqui que está meio avermelhado é linfócito intraepitelial. Você faz um ano sem... Aqui tem um ano sem glúten. 12 meses. Olha aí, ó, melhorou tudo. Ó. Agora, não sarou. Porque uma vez sensível ao glúten, sempre sensível ao glúten. A vida inteira. Eu tenho uma analogia para você aqui. Você vai pegar um balde, vai ali no mar, vai fazer assim, jup, e vai trazer o balde. Aí eu pergunto a você, tem peixe no balde? Você fala, não. Ah, então não tem peixe lá. Não, lá tem peixe. Só que o balde que eu peguei não tem. Pois é, você faz uma biópsia. Deu negativo. Oh, o intestino, se você abrir o intestino, ele é uma quadra de tênis. Uma quadra de tênis. Você imagina, você vai lá e biopsia um lugar. Numa quadra de tênis. E fala para mim que não tem nada, pô. Você pega um balde de água e fala para mim que não tem peixe, pô. Ou seja, o que se descobriu é que os segmentos do intestino são atacados diferentes. Tem gente que é mais perto do duodeno, tem gente que é mais perto do íleo. O fato de você fazer uma biópsia e se vem negativo, não quer dizer nada. É pegar o balde e falar que não tem peixe no mar, porque o balde não veio peixe nessa água. É mais ou menos assim. Esse conceito você captou. Esse é que você tem que levar para o consultório. Conclusão, biópsia negativa não exclui sensibilidade ao glúten. Então, para que você faz, pô? Você vai pôr o paciente, vai internar o paciente, vai anestesiar o paciente, vai passar o tubo, vai biopsiar. Para quê, pô? Então, tira o glúten logo, ele melhorou, acabou, pô. Para que você vai perder tempo? Se vier negativo, você vai continuar querendo que ele fique sem glúten? Não, o que devemos fazer após o resultado negativo da biópsia? Às vezes, né, a decisão é difícil. Né?
Captaram aí? Ela está até gostando, ó. Vai ou não vai? Tira ou não tira o glúten? Então está aqui. Muitas vezes temos dúvidas que decisão tomar. Vai em frente ou não vai? Tira ou não tira o glúten? Vai prejudicar alguma coisa tirar o glúten? Não. Então tira, pô. No caso aqui é melhor ele não fazer mais nada, né? Mas vai pagar as consequências. Né? Bom, então os fatores ambientais, o glúten, os fatores imunológicos, as citocinas e os macrófagos, e os fatores genéticos, a presença do HLA, DQ2, DQ8. Tá? Em homenagem à Márcia, eu vou voltar aqui, porque ela perdeu o detalhe mais importante da aula, ela não estava na sala. É sempre assim, quando é o mais importante, a pessoa não... Né, Márcia? Não deu certo. Eu sei, por isso é que eu estou voltando, senão não voltaria. Aqui, ó, você faz o diagnóstico de glúten só da pessoa entrar no seu consultório. Você não precisa fazer exame nenhum. Você pega essa distância daqui, aqui, ó, mede. Essa distância tem que bater ali e ela tem que bater lá. Você vê que aqui, nesse caso, essa paciente tem uma distância aqui, ó. Essa distância aqui é muito maior do que essas. Quando isso acontece, isso significa que ela, desde antes dos 5 anos, ela tem sensibilidade ao glúten. Se ela tivesse corrigir isso, o perfil dela seria esse, e não aquele. Isso aqui não está inventado, está publicado, mostrando isso aí. Esse trabalho foi feito na Itália, foi feito em Roma, um grande especialista em glúten lá, e eles mostraram essa coisa fascinante que ajuda tremendamente na clínica. Então, eu mostrei que o diagnóstico é feito clinicamente, histologicamente, sorologicamente, geneticamente. Falamos sobre isso aí, falamos sobre o teste genético, que é importante, mas tem uma especificidade só de 70%. Explicamos o que é haplótipo, porque isso aqui é um haplótipo, DQ2, DQ8, é um haplótipo. Esse haplótipo, então, caracteriza, nós vamos estudar ele mais daqui a pouco. Tá? Falamos da biópsia, mostramos o conceito do MARCH1, MARCH2, MARCH3, MARCH4. O gastroenterologista lá só acredita que tem glúten se vier um resultado MARCH3, MARCH4. Se vier MARCH1, MARCH2, ele fala para o paciente que não tem nada e manda o paciente continuar comendo glúten, você imagina, com todos esses linfócitos aqui, ó, liberando citocinas, essa linfocitose intraepitelial, tá? E cada vez que você libera a citocina é como se você estivesse dando um tiro, pá, pá, o tempo todo, o tempo todo. E aqui estão as velocidades normais, com todas as suas absorções, aí começa a lesão do glúten, aí fica assim, ó. Esse é um MARCH4. Então não tem mais velocidade nenhuma. Toda a absorção de minerais, de vitaminas caiu. As bactérias agora são comprometidas, há um processo de desbiose, há um crescimento de cândida nessa situação, provocada pelo glúten. Entendeu? A predisposição para o crescimento bacteriano mais variado, infecções, etc. Aqui mostrando o resultado de uma dieta isenta de glúten por 12 meses. Aqui, ó. Todos esses linfócitos intraepiteliais desaparecem, ou seja, melhoram. Falamos do balde, falamos que a biópsia não vale nada, no final da história. Mostramos isso aqui. Agora, vamos conversar sobre a árvore genealógica. Então, você herdou isso de alguém. Por exemplo, a criança celíaca, ela herdou esse DQ2, DQ8 de alguém. Ou ela fez um polimorfismo, um SNPs, mas ela pode ter herdado também. Doença celíaca tem um importante componente hereditário. O meu pai também tremia aos 55 anos. O meu avô também tremia aos 55 anos. O neurologista está preocupado no tremor, ele não pensa no intestino. É porque seu avô também tinha sensibilidade ao glúten. É porque o seu pai também tinha sensibilidade ao glúten. E o órgão mais fraco de vocês rompeu, que foi do tremor. Sensibilidade permanente ao glúten. Nunca mais você vai poder ingerir glúten. Então a história é assim, ó. 70%, se o gêmeo tem e o outro tem, 70% das vezes. Nem não é porque um gêmeo tem e o outro tem. Porque vai depender, não é só de ter, é da alimentação de cada um. Então não existe uma correlação perfeita. A irmãos, se um irmão tem, a chance do outro irmão tem aumenta 20 vezes. E parentes próximos, a chance é 15%. Dos parentes próximos tem também. O irmão é 20 vezes aumentado. Então eu tenho aqui a população em geral, eu tenho aqui a população que tem o HLA, DQ2, DQ8
mais DQ2 do que DQ8, positivo. E eu tenho um pessoal que tem doença celíaca. Praticamente todo mundo que tem doença celíaca tem DLA, DQ2, DQ8. Nem todo mundo que tem DLA, DQ2, DQ8 tem doença celíaca. Então é fácil de entender. Quem tem amarelo tem verde, mas nem todo mundo tem verde nem amarelo. Tá? Sem genética para a doença celíaca não se pode desenvolver doença celíaca. 95% dos pacientes celíacos são portadores de genes HLA com polimorfismo. Então eu tenho o HLA-DQ2, o HLA-DQ8, eu entro em contato com glúten e eu crio a doença celíaca, como um todo. Então, um dos problemas que surge daquela lesão de vilosidades, o paciente com insensibilidade ao glúten, ele tem deficiência de B2, ele tem deficiência de folato, ele tem deficiência de B12 e ele tem deficiência de ferro, na sua grande maioria das vezes, porque ele não absorve mais isso. Então você tem que olhar pela ferritina, você sabe que a ferritina não pode estar abaixo de 70, senão a tireoide não funciona. Ela não deve estar acima de 150. Então o ideal da ferritina é acima de 70 e menor que 150. Se ela tiver de 200 para cima, é recomendado uma doação de sangue de 500 ml a cada 45 dias, até ela baixar abaixo de 200. E se ela está abaixo de 70, você vai ter que suprir com ferro. Isso acontece no efeito dominó, com lesões as mais variadas, o fígado sendo um dos primeiros a sofrer, causando, inclusive, no final da vida, câncer hepatocelular. Muito paciente que está morrendo de câncer hepatocelular começou lá nos 2 anos de vida com sensibilidade ao glúten. Você lembra que a quantidade de glúten que é dada nos primeiros 2 anos vai depender. Entendeu? Então, isso é um problema sério. Inclusive, eu enfrento na minha casa. Porque a vovó quer dar para os netinhos, né? O pãozinho. Hoje de manhã mesmo eu presenciei. E não é um só, não, dá mais de um. E o menino tem um mês, 1 ano e 4 meses. Então tem que falar, mas eu convidei ela para vir assistir a aula. Né, amor? Olha só, nós sabemos que prevalência de doença celíaca em pacientes com cirrose biliar primária é 10 vezes maior do que a população em geral. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra "Eu quero" para o número DDD 35 988 26 1891 e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo. O senhor é o melhor que está tendo. 62 anos. Perdi barriga, perdi tudo. Emagreci 18 quilos com a sua dieta. 62 anos, me sinto com 30. Olha minha estrutura. Olha aqui, caminhada na esteira, caminhada, 30 a 40 minutos, exercícios balanceados. A minha academia que eu tenho aqui. Doutor Lair Ribeiro, o senhor é o melhor que está tendo. Muito obrigado.